queridos, eu quero convidá-los para nós lermos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. E se você quiser deixar marcado, deixe marcado também Mateus 28. Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Até o versículo de número 10. Para quem não esteve aqui na quarta-feira, nós lemos o Evangelho de João no capítulo 6. O capítulo todo fala do pão da vida. E no versículo 70 do capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus fez uma revelação forte, surpreendente. Ele disse assim: eu não escolhi 12, e um de vós é diabo. E nós aprendemos aqui que Judas nunca agiu aparentemente como um diabo perto de Jesus, fazendo travessuras, sim, tentando destruir Jesus. Não. Ele caminhou bem com Jesus, com os 12, quase que o tempo todo. A revelação de Jesus falando que ele é um diabo, se refere ao fato dele ter sido um chamado, juntamente com os 12, para receber e participar das riquezas de Deus. Foi um chamado de Jesus, privilégio altíssimo, mas no fim ele decidiu, como o diabo decidiu também por si só, romper com Deus. E ele não quis as riquezas eternas de Deus para ficar com as passageiras, as riquezas e glórias enganosas do diabo. Então Jesus disse: eu escolhi 12 e um é diabo. E nesse texto que nós vamos ler aqui hoje, a mensagem do arrependimento, ela é quase que uma sequência dessa mensagem. Parece que Jesus ele está agressivo. Onde se viu falar que Judas é diabo? Mas é o que ele fez. O diabo também foi criado um anjo de luz, riquíssimo em glória e autoridade, mas rompeu com Deus e perdeu tudo aquilo que Deus tinha lhe dado, desfigurou-se, se tornou um inimigo e habitará para sempre nas trevas. Criado em tão grande luz, em tão grande honra, viverá para sempre em tão grande desonra, em tão grande trevas. E o ensinamento do arrependimento é exatamente para alertar pessoas que passaram toda a sua vida tão perto de Deus, tão perto do céu, tão conhecedores do Evangelho, e às vezes se descuidam da verdadeira mensagem da salvação, que é o arrependimento, porque a mensagem do arrependimento é uma mensagem que confronta, ela não agrada. Tenho certeza que muita gente não vai ficar feliz aqui hoje, porque arrepender é uma coisa que a gente não faz naturalmente.
é uma coisa que o Espírito Santo de Deus precisa produzir em nós, e para isso nós temos que dar a Ele crédito e lugar. Então aconteceu com Jesus, aconteceu ao longo da história da humanidade e vai acontecer até o fim. Sempre quando a mensagem do arrependimento é pregada, tem um grupo que se converte, louva a Deus e fica feliz, e aceita e se arrepende, e tem um grupo que se revolta. Nessa mensagem de quarta-feira, Jesus havia operado a multiplicação dos pães, foi uma festa, uma multidão estava eufórica. Aí Jesus aproveitou o milagre da multiplicação, a euforia da multidão, e falou: olha, esse pão aí, esse milagre aí não salva. Vocês estão eufóricos porque comeram do pão e viram o milagre, mas isso daí não resolve o problema de vocês. Vocês precisam comer do pão da vida. E isso ofendeu muita gente e eles foram embora. E até os discípulos falaram: Senhor, essa palavra é muito dura. Tem muita gente indo embora. E ele falou: vocês querem ir também? E Pedro disse: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, para onde nós iremos? Então, queridos, o arrependimento está dizendo que se você receber a revelação de Deus, você nunca vai se revoltar com a mensagem do arrependimento. Mas se essa ação de Deus não acontecer na sua vida, ela vai produzir uma revolta, porque nós não gostamos de ser confrontados dessa forma. Indo direto ao texto, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando o evangelho no deserto. Então, olha só. De Adão até João Batista aparecer pregando o evangelho no deserto, já tinha se passado 4 milênios, desde o Éden até a vinda de Cristo. João Batista veio um pouquinho antes de Cristo. Deus já estava conduzindo esse povo depois da rebelião do Éden por 4 milênios. Nesses 4 milênios, quando você lê o Antigo Testamento, fica claro, fica revelado na Bíblia que uma minoria se salva e uma maioria se perde. Baixas incontáveis de vidas preciosas que Deus queria salvá-los, mas eles não entenderam o plano de Deus, não aceitaram serem confrontados por Deus e se perderam. Mas uma minoria deu ouvido, aceitaram a mensagem da salvação e obedeceram. Quando João Batista começou a pregar o evangelho, já fazia 400 anos que não havia nenhum profeta falando oficialmente, assim diz o Senhor, não tem registro. Havia um silêncio. E a nação estava esperando pelo Cristo. Mas já fazia 400 anos que não tem profecias e nem profetas falando. Por quê? Porque o povo já havia se corrompido, a paciência de Deus está caminhando para o seu final. O templo, ele é lindo. Lá no templo tem sacrifícios semanais, lá existe muita ostentação, muita religiosidade, muita aparência. Só que Deus não está lá mais no templo. Deus já tinha ido embora do templo há muito tempo. E quando Deus foi falar agora com o seu povo, ele usa João Batista, que prega a mensagem, é o primeiro a pregar a mensagem do arrependimento, ele aparece falando no deserto. Por que Deus está falando no deserto se tem uma igreja feita e consagrada para Ele, tem sacerdotes com vestes sacerdotais, tem rituais, tem ordenanças? Por que Deus está no deserto? Porque a igreja de Deus estava corrompida com Roma, corrompida com comércio, corrompida com todo tipo de corrupção religiosa, financeira, espiritual. E Deus já tinha saído de lá, mas aquele povo continuava lá em nome de Deus. Só que Deus não estava mais lá. E eles nem perceberam que Deus tinha ido embora. E agora aparece João Batista no deserto, pregando e falando: olha, voz do que clama no deserto. Quem é que estava clamando no deserto? Deus. E o que ele está clamando? Ele está dizendo assim: olha, arrependei-vos. Ele começou a pregar e dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Vocês têm que se arrepender,
porque o reino do céu está próximo e o machado já está na raiz das árvores, e quando a árvore for cortada, se ela não tiver fruto digno de arrependimento, ela vai para o fogo que queima. E se ela tiver fruto digno de arrependimento, ela vai para o celeiro. Então, queridos, o que Deus está falando através de João Batista, mais uma vez, se perguntassem assim, qual é a primeira mensagem que Deus falou depois de 400 anos de silêncio? É arrependei-vos. Quando Deus se fez homem, passou pelo ventre de Maria, que ele começou a pregar o evangelho, qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependei-vos. A primeira mensagem. É a mensagem mais urgente de Deus para a humanidade. Nós poderíamos colocar um tema nessa mensagem, arrependimento ou morte. Ou última chamada para o arrependimento. Ou quem não se arrepender vai morrer. Mas claro que isso não tem jeito. E aí a gente já entende logo de cara que a gente já se arrependeu. Mas vamos checar esse arrependimento, a gente não pode errar. Rumo à eternidade, ou em assuntos de salvação, em assuntos que têm a ver com a nossa vida, e nós só temos uma vida, e nós não teremos duas oportunidades, nós não podemos arriscar sem checar. Se a Bíblia diz que quem não se arrepender vai perecer, então eu preciso me arrepender. Por que essa mensagem me chocaria? Por que ela me ofenderia? Se a única forma que eu tenho de entrar na vida eterna é através do arrependimento. Sem arrependimento, sem salvação. Foi o que Jesus disse, ele falou, olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Não é árvore, é pessoa, ele está dizendo. O tempo de você ser ceifado está chegando, e se você não tiver na sua vida fruto, sabe o que é fruto? Fruto é uma coisa que nasce. Então todo mundo se diz arrependido, mas quando você procura evidências de arrependimento, frutos de arrependimento, aí você não acha. Eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, e eu disse para Deus, e no meu coração eu falei, Senhor, eu gostaria de pregar essa mensagem só para mim, olhando no espelho. Porque eu preciso de fato me arrepender, eu não posso fazer como aqueles religiosos que se enganavam pelo fato de terem um livro do Antigo Testamento, estarem no templo com roupas, e nós estamos salvos e está todo mundo perdido. É gostoso pensar assim. Mas quando Jesus diz, olha, eu preciso ver em vocês fruto, você tem que se arrepender até aparecer na sua vida de uma forma visível frutos de arrependimento. Você já procurou na sua vida frutos dignos de arrependimento? Se não procurou, procure. Isso aqui é importantíssimo para você. Isso é importantíssimo para mim. Porque geralmente a gente fala assim, não tenho de que me arrepender. Nós não gostamos de arrependimento. Porque quando você vem ouvir uma mensagem como essa, você já é adulto. Então você já definiu seus conceitos, muitos mestres passaram pela tua vida. Você já sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você aprova, o que você não aprova, o que você acha, o que você não acha, o que você crê, o que você não crê, o que você pensa, o que você não pensa. E você não vai mudar. Muita gente vai preferir ir para o inferno do que mudar. Eles não vão mudar. Não vão porque não querem se confrontar a si mesmos. Eles não farão isso. E um dia se arrependerão de não terem feito. Porque do que eu devo me arrepender? Não é se arrepender de coisa que você fez de errado, que te deu remorso, ou de negócio errado, isso aí todo mundo se arrepende. O que Deus está dizendo é que nós temos que nos arrepender do que somos, do que fazemos e do que esperamos. Como que eu vou me arrepender do que eu sou? Eu sou o que eu sou e eu amo o que eu sou.
Mas aí eu fui olhar no Evangelho para ver o que eu sou. Porque uma coisa é o que eu penso que eu sou. Quem te garante que você é o que você pensa que você é? Você tem certeza? Eu fui olhar para o Evangelho para ver o que eu sou de fato, e não o que eu penso que eu sou. E o Evangelho me revelou que eu sou um maldito filho de Adão. É o que eu sou. Não gosto nem de pensar nisso, mas é o que eu sou. Muita gente não vai aceitar nunca que ele é isso, mas é o que todo mundo é. Desde que Deus criou o homem, e o homem desobedeceu a Deus, tinha de Deus a missão de gerar filhos para Deus, mas desobedeceu a Deus, se uniu a Lúcifer, se tornou parte da rebelião angelical e começou a gerar filhos para o mundo. E é o que nós somos, filhos de Adão. Até Jesus vir. Aí Jesus veio e disse assim: você está feliz com o que você é? Você é um maldito filho de Adão, paira sobre a tua vida uma maldição de Deus. E a prova que todos são malditos é que todos morrem. E ninguém foi criado para morrer, foi criado para viver. Mas por causa da maldição, a morte reina na terra. E você não somente vai morrer fisicamente, mas você vai morrer espiritualmente. É isso mesmo ou você quer se arrepender de ser um maldito filho de Adão? Se a resposta for, eu não quero continuar sendo um filho de Adão, eu não quero continuar em rebelião com Deus, eu não estou feliz com o que eu sou. Eu sou um maldito filho de Adão, rompido com Deus, eu sou um filho da desobediência, sob o engano religioso. Por que você acha que a grande maioria, a esmagadora maioria de pessoas na Terra não tem predisposição no coração para Deus? Porque eles são filhos da rebelião. Porque há uma predisposição para as coisas erradas, para as coisas proibidas. Não precisa ensinar nenhuma criança a fazer as coisas erradas, está dentro delas, elas aprenderão com o mundo, mas só vai desabrochar aquilo que já está dentro dela. Elas são filhas da desobediência. O erro já está lá, desde o princípio. Então a Bíblia me revela que eu sou um filho da desobediência, sob o engano religioso, eu sou um perdido. Perdido de quem? Perdido de Deus. Vivendo sem Deus, adaptado ao meio, tentando sobreviver, fazendo o melhor uso da vida. E aí Deus vem ao meu encontro e diz assim: você não quer ser salvo? Quero. Se você quiser, eu te salvo, mas você precisa deixar de ser o que você é. Querer ser o que você é e ser de Deus seria o mesmo que dizer para Deus: eu quero ser um diabo de Deus. Quero ser um rebelde de Deus. Não tem como. O diabo, quando ele se rebelou, ele foi expulso do céu. O homem, quando pecou, ele foi expulso do Éden. E o chamado ao arrependimento é um chamado para você realmente se arrepender do que você é. Não é falar, não tenho que me arrepender porque eu não matei, eu não roubei, eu não fiz mal para ninguém. Não muda nada, você continua sendo um filho de Adão. Você não foi gerado para Deus, você já foi gerado depois da desobediência, depois da rebeldia. Portanto, isso é o que está dentro do seu coração. E aí você vai se enganar com os enganos religiosos. Veja que o texto vai dizer assim, olha, vocês precisam produzir frutos de arrependimento e não ficar dizendo para vocês mesmos, somos filhos de Abraão. A gente gosta desse engano. Não, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu Deus, eu vou na igreja, eu comprei a minha Bíblia. Judas era um dos 12. Não se arrependeu. Perdeu o altíssimo privilégio de ser de Deus e morar com Deus para sempre de Deus. E eu não sei se ele tinha conhecimento que essa decisão simples dele
faria dele agora uma pessoa que seria para sempre como um diabo, foi o que Jesus disse, ele é um diabo, vai morar com o diabo, viverá com o diabo, nas trevas com o diabo, julgado como o diabo, porque ele fez exatamente o que o diabo fez. Rejeitou o chamado de Deus, as riquezas de Deus, e assumiu a responsabilidade sobre ele, dizendo, eu quero ser o que eu sou. Não vou abrir mão de nada que eu sempre fui. É assim que eu sou, é assim que eu me defino, foi assim que eu fui criado, foi assim que me formaram e é assim que eu vou morrer. Porque não entendeu a mensagem de arrepender-se. Arrepender é você mudar de direção. Arrependimento é você estava indo numa direção e alguém te alertou que ali é um caminho de morte e você diz, não quero mais ser isso que eu sou, eu quero ser uma outra pessoa. Não quero mais fazer o que eu faço, eu quero fazer outras coisas. E não quero viver na esperança que eu vivi, eu quero esperar outras coisas. Isso é arrependimento. E não é a gente se enganar dizendo que a gente é o que não é. Então eles ficavam dizendo assim, não, nós estamos no templo, o templo de Salomão, a cadeira de Moisés, o culto de Deus. E segundo a definição de Deus, eles eram pobres, cegos, desgraçados e nus. Olha como ofende. Mas era como Deus estava vendo eles. Eles jamais se viam assim. É ofensivo falar para eles, vocês são cegos. Mas eles foram cegados pela religiosidade, pelas boas obras, por ficarem se medindo um com o outro, pela aparência, pela liturgia. Nunca aceitaram essa fala salvadora de Deus dizendo, você precisa se arrepender. Até que ponto? Até aparecer na sua vida frutos de arrependimento. É preciso você perceber que o Evangelho fez nascer dentro de você uma pessoa que não existia. E a que a existia, morreu. Não existe mais. Porque se elas coexistirem, você está vivendo no engano religioso. Então a palavra de Jesus, assim como a de João Batista, ela é franca, ela é direta, dizendo, você precisa se arrepender. E não ficar dizendo para você mesmo e para vocês mesmos, uns para os outros, desfilando vossas qualidades, desfilando vossas moralidades, cada um se exaltando. Até parece que João já sabia o que é perfil de internet. Fique dizendo, cada um mostrando a sua beleza, cada um desfilando os seus dotes, cada um contente com o que é. Deixa o Evangelho mostrar para você quem você é. Coloca a luz do Evangelho na tua vida, assim, ó. E você vai falar, Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso, e eu não quero ir para onde essas pessoas estão indo. Eu me arrependo de todo o meu coração do que sou, do que faço e do que creio. Porque esse arrependimento pode te salvar. Mas se a gente ficar falando, temos por pai Abraão, isso era o judeu. Veja que Jesus acabou de pregar essa mensagem e falou, olha, o machado já está na raiz. Eles foram cortados menos de 40 anos depois, como nação. Violência, derramamento de sangue, crueldade, uma tragédia, um morticínio, uma carnificina aconteceu em Israel e não foi por falta de aviso. Jesus chorou quando ele disse que isso aconteceria. Mas eles, embrutecidos, não quiseram se arrepender. E a mensagem do arrependimento, que foi a primeira mensagem, eu disse que no Antigo Testamento Deus chamou o povo ao arrependimento por 4 milênios, e no Novo Testamento ele já está chamando há 2 milênios. Há 2000 anos essa mensagem está dizendo, olha, se você se arrepender, Deus
está de braços abertos, os céus é teu. Tudo que Jesus fez, Ele fez por você, e compare você como um dos 12, você não vai querer ser Judas. Fato de você estar aqui na igreja, não estou falando isso para te agradar, não. Que isso é uma revelação bíblica. O fato de você, num domingo à noite, estar na igreja, procurando adorar a Deus, aprender a palavra de Deus, significa que Deus te chamou, senão você não estaria aqui. Quem crê assim, diga amém. Você é um chamado de Deus. Ele falou, não chamei 12, mas tem gente que mesmo depois de chamado quer ser diabo. Não é falando que você é contra Deus, é que às vezes você vai abrir mão do seu chamado, da riqueza, da glória, do plano, da grandeza de Deus, porque você não aceita ser confrontado por Deus. É como morrer de sede à beira de um oásis. É como chegar tão perto do céu e dizer, eu não acredito que o céu existe. Eu prefiro ficar com as coisas que eu vejo, porque aqui eu estou vendo, não preciso de fé. Abraçado às coisas perecíveis deste mundo. Não é para a gente ficar dizendo entre nós, temos Deus por pai. Eles diziam, temos Abraão. A gente fica falando, não, Deus é meu pai, Deus é meu pai. Fala sério. O relacionamento de você com Deus é de pai e filho? É? Eu pergunto para mim isso. Eu obedeço a este pai, eu vivo como se ele fosse meu pai, ou eu fico dizendo para mim mesmo, Deus é meu pai, Deus é teu pai, Deus é nosso pai, e isso é uma forma da gente se enganar e não se arrepender. Eu tenho que me arrepender das coisas que a Bíblia fala que eu tenho que me arrepender para Deus poder me salvar, porque se você insistir em continuar sendo um filho de Adão, estamos perdidos. É uma maldição de Deus na nossa vida. Essa maldição de Deus foi quebrada em Cristo. E eu tenho que me arrepender de ser filho de Adão para ser filho de Jesus e ser um cristão. E eu olho para a Bíblia agora e eu sou mais parecido com Adão ou mais parecido com Cristo? Quando eu olho para o que Adão fez e para o que Cristo fez, eu percebo que eu sou mais parecido com Adão. E aí eu sinto vontade de me arrepender. Eu falo, Deus, eu não quero ser Adão. Não adianta eu ficar falando, olha a besteira que Adão fez no Éden. Adão não deveria nunca ter comido da árvore que dá do conhecimento do bem e do mal. Se Adão pudesse nos ouvir e nos responder hoje, ele diria, olha a besteira que você está fazendo com a sua vida. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário e você não aceita a morte dele. Você não tem coragem de se arrepender do que você é. Mesmo isso sendo de graça. As riquezas celestiais, elas são gratuitas, oferecidas por Deus. Só que Deus não pode dar as riquezas dele para os filhos da rebelião, porque eles são rompidos com Deus. E o diabo criou um meio de cultura que fez as pessoas ficarem dizendo para si, um para o outro. Ninguém fala assim, eu sou um ególatra. Ele prefere dizer, não, eu acho que, na minha opinião, porque eu penso, porque ao meu ver, vai morrer abraçado com o seu eu. Quem falou que o seu eu vale alguma coisa? Você se criou? Você pode se salvar? Você se garante depois da vida? Por que você está endeusado com o seu próprio ego? Porque Deus muitas vezes consegue nos libertar do diabo e não consegue nos libertar de nós mesmos. A pessoa não abre mão, ele pode ouvir Deus falar o que Deus quiser falar, ele não vai deixar de ser ele. Ele vai continuar falando para ele, ele nunca vai falar, eu sou um ególatra miserável, se eu não me arrepender eu estou perdido. Eu gosto mais de eu do que de Deus. Eu jamais vou negar a mim mesmo.
Isso que Deus me pede para me salvar é impossível. Ele falou para mim falar não para mim e sim para Ele, não para minha vontade e sim para a vontade dEle. Ele falou para mim negar a mim mesmo. Muita gente vai embora, fala, obrigado, Senhor, não quero o céu. Não quero a salvação. Segundo Jesus, ele é um diabo. Quem me entendeu, diga amém. Não fala isso para ninguém que você vai arrumar uma briga. Chamar alguém de diabo. Mas foi o que Jesus falou. Não é porque ele é um diabo que ele está fazendo diabruras. Não, ele está rejeitando um chamado de Deus, tão pertinho de Deus, e fazendo como o diabo, trocando o céu pelas trevas. Trocando as riquezas celestiais por uma vida de sofrimento eternamente. Porque ele não vai aceitar nunca a Bíblia falar que ele é ególatra. Ele não vai aceitar nunca a Bíblia falar que ele é avarento. Ele vai falar que ele é ambicioso. Ele vai falar, não, eu sou um cara que luta, eu tenho garra, eu sou ambicioso, eu sou uma pessoa de visão comercial. Ele nunca vai falar assim, na verdade, que eu sou um avarento. Um escravo do dinheiro. Apaixonado por ele, dou minha vida por ele. Faço qualquer negócio por ele. Não vai dizer isso. A não ser que ele se renda ao Espírito Santo de Deus e peça para o Espírito Santo de Deus produzir arrependimento nele. Ele vai usar uns termos bonitos. Ele nunca vai dizer que ele é mundano. Ele vai dizer assim, não, hoje em dia, você sabe como que é a vida, né? Vida moderna. Antigamente, na época de Jesus, mas hoje em dia as coisas mudaram. Quem consegue viver hoje como na época de Jesus? Quem? Hoje em dia, sabe como que é, né? Ele nunca vai dizer que ele é mundano. Ele nunca vai dizer que ele não vai obedecer. Ele vai falar, não dá. Não dá. A Bíblia não dá, o Evangelho não dá. Não dá para a gente seguir do jeitinho que está lá, de carreirinha. Bem, esse tipo de gente que fica mudando os termos para se adaptar, querendo Deus na sua vida de filho de Adão, Jesus disse assim, nesse texto que eu li, você pode reler em casa. Ele falou assim, olha, não fique dizendo para vocês mesmos, temos por pai Abraão. Não se engane, não deixe ninguém te enganar. Se Deus quisesse esse tipo de gente, ele faria isso das pedras. Se Deus quisesse gente com práticas religiosas, sem transformação de vida, ele não precisaria ele mesmo se encarnar, morrer na cruz para produzir uma coisa dessa. Ele falou assim, isso aí eu faria das pedras. E nós não fomos feitos das pedras, nós fomos feitos do sacrifício de Jesus vertido na cruz do Calvário. Não foi uma coisa boba. Não foi um ato impensado, não foi uma providência momentânea. Para alguém falar assim, não, eu me adapto a Deus, eu mudo o meu vocabulário, eu mesclo um pouquinho de Deus com aquilo que eu sou, e Deus é bom, e Deus é amoroso, Deus é salvador, e no fim nós estamos todo mundo salvo, e a gente chega todo mundo lá, e vai ser a maior alegria. Eu sei que tem muita gente pregando isso, mas não é isso que a gente está lendo. Eu estou pedindo para você me acompanhar na sua Bíblia. O Evangelho puro, dizendo assim, olha, não fique dizendo para você mesmo que você tem Deus por pai e fica um abajulando o outro e nós estamos salvos. Aí Jesus disse assim, olha, a palavra está dizendo assim, desse tipo de prática religiosa, se Deus quisesse isso, ele faria isso das pedras. Mas não é isso que ele está procurando. Ele está procurando pessoas que vão se arrepender de fato, porque quando elas se arrependerem de ser Adão, aí então elas serão cristãs. E agora elas serão filhas da obediência. Quando você vê a mudança de direção, a conversão do arrependimento, agora mudou o destino. Em vez de morar com o diabo nas trevas,
Agora elas vão morar com Cristo no céu de glória, acima dos anjos, reinando com Ele para sempre. E tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele não conquistou para Ele, Ele conquistou para eles. Então todas as bênçãos de Deus que há em Cristo Jesus, que desceu às partes mais profundas da terra e voltou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, é nosso. Quem me entendeu, diga amém. Quando Jesus morreu, venceu a morte e voltou da sepultura dizendo, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E a Bíblia fala que tudo que Ele conquistou, para nós Ele conquistou, tudo isso é teu. Tudo isso é seu se você renunciou à rebeldia de Lúcifer. Se você aceitou o arrependimento e disse, não, eu não quero ser aquilo que eu sou. Eu sou um filho da rebelião. Eu sou um maldito pecador como qualquer pecador. E a partir do momento que eu descobri que Deus me ama, mesmo sendo um maldito pecador, e se eu não quiser continuar sendo um maldito pecador, Ele me salva dessa condição que eu sou, então eu não quero mais ser o que eu sou. Eu não quero mais fazer o que eu faço, e eu não quero mais crer no que eu creio. Eu creio que Deus, quando me fez, eu creio que Deus, quando Ele te fez, Ele não fez uma coisa qualquer. Nós fomos precedidos de um conselho divino. Quando Deus foi fazer a gente, Ele não juntou um monte de pedra assim e falou assim, olha, apareça aí os religiosos. Aí Jesus disse, se Deus quisesse isso, as pessoas dizendo, ai, Deus é meu pai, Deus é meu pai. Para fazer isso, Ele faz das pedras. Agora, para fazer uma pessoa que um dia vai morar num corpo de glória, acima dos anjos. Quem crê nisso, diga amém. Muita gente acha que isso é impossível. Ele olha para ele e olha para essa promessa e fala, não, isso não é para nós. É que tudo que Deus faz é grande. Aí quando ele pensa que ele vai herdar tudo isso em Cristo Jesus, ele não quer continuar sendo o que ele é, ele vai se arrepender. Ele não vai ficar dizendo para ele mesmo que ele está salvo. Não, ele vai entender que ele foi criado por um conselho divino, que Deus decidiu fazer o homem à sua imagem e semelhança, viu que o homem ia pecar, não desistiu dele, amou e foi por ele até a cruz do Calvário, deu a sua vida. Ele não daria isso por religiosos que expulsaram ele do templo. Quem está me entendendo, diga amém. A mensagem do arrependimento é Deus em busca de pessoas, chamando ao arrependimento gente que quer romper com Lúcifer, gente que quer romper com Adão, gente que não quer os prêmios passageiros que o inimigo criou para as pessoas viverem enganadas neste mundo. Gente que está disposta a se arrepender do que é, do que faz e do que crê, porque eles entendem que Deus os chamou e não para ser um diabo, para chegar perto das riquezas celestiais e depois morrer abraçada com as coisas que perecem. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Quem me entendeu, diga amém. De todo o nosso coração. Nos arrepender do quê? Do que somos. Nós não somos boa coisa. Você já viu muita gente falar que tem uma coisa feia dentro de você, querendo desabrochar? É isso mesmo. É a nossa natureza caída. Mas não quer dizer que a nossa origem é má. É porque a nossa origem é celestial. Nós somos originários, oriundos do sopro de Deus. A nossa origem é celestial. É que lá no passado os nossos pais romperam com Deus. E isso trouxe uma maldição sobre a espécie e nós somos da espécie.
Aí Deus veio em nosso socorro e falou assim, olha, se você não quiser continuar sendo filho de Adão, se arrepende. Mas se arrepende até a tal ponto de aparecer na sua vida frutos dignos de arrependimento. Não faça como os fariseus. Quando João começou a pregar o evangelho, fez aquela fila para ser batizado. Arrependei-vos e convertei-vos, cada um seja batizado para o arrependimento do seu pecado. Quem se arrependeu, vem aqui batizar. Aí quando João olha, quem está lá na fila para ser batizado? Os fariseus e os saduceus. Está lá na filinha para ser batizado. João olhou e falou, foi esse pessoal que expulsou Deus do templo. É por causa da vida deles que Deus está clamando no deserto. Raça de víbora, quem é que falou que vocês podem fugir da ira de Deus? Ele disse para os religiosos. Olha o que a religião faz dentro da gente. A religião te ensina a você brincar com as coisas de Deus e achar que Deus nunca vai te punir, que não existe punição. Olha para a Bíblia se não existe. Quando Jesus falou para Israel, o machado já está na raiz, lê na história o que aconteceu no ano 70. Você vai descobrir por que Jesus chorou olhando para Jerusalém. A religião, como sempre, pensando nos seus interesses, porque a religião quer número, glória, grana, poder, fama. Aquele pessoal que estava lá no templo, eles estavam vendidos na folha de pagamento de Roma há muitos anos. E por isso eles arrumaram testemunhas falsas para condenar Jesus. Por isso eles levaram o povo a dizer, seja crucificado. Por isso, quando Jesus ressuscitou, eles pagaram os soldados para mentir que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Irmãos, a religião leva as pessoas a acreditar em cada coisa absurda. Os religiosos, tudo para não perder a posição deles. Tudo para não perder a posição de intermediários de Deus. Tinham a fama de homens de Deus, tinham suas fortunas, tinham suas honras, tinham seus cargos. E Jesus atrapalhava o negócio deles. Por isso eles decidiram matá-lo. Mas era de se esperar, olha aqui para mim, era de se esperar que religiosos como eram, quando Jesus ressuscitasse dos mortos, agora não tem mais jeito de se enganar. Eles teriam que dizer assim, nós matamos o Filho de Deus. Ele era Deus. Ele venceu a morte, ele está vivo aí, olha. Era para eles caírem de joelho e se arrependerem. E falar, Deus nos perdoe, a gente se enganou, a gente matou achando que era um profeta que estragava os nossos negócios. Mas nós matamos o Filho de Deus. Não fizeram isso. Quando colocaram Jesus na cova, uma caverna, eles foram lá, os religiosos foram lá falar com o governador. Falou, Pilatos, é o seguinte, esse camarada aí falou que quando ele morresse, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E é melhor a gente tomar alguns cuidados, porque se alguém roubar o corpo dele e falar que ele ressuscitou, aí o segundo engano será pior do que o primeiro. O segundo erro será pior do que o primeiro. Pilatos falou, tá bom, faça isso. Rolaram uma pedra enorme na boca do túmulo. Vários homens tinham que rolar aquela pedra. Colocaram uma corda na frente da pedra, atravessando as extremidades, e selavam as pontas com o anel de Roma, com barro mole. O menor movimento na pedra rompia o selo, e se rompesse o selo, você tinha Roma sobre você. No terceiro dia de madrugada, um anjo chegou lá e rompeu o selo, removeu a pedra e sentou sobre a rocha. Os guardas ficaram semi-mortos. O termo diz apavorados e como que mortos. E os outros fugiram. E foram falar para os religiosos.
Falou, sabe o que aconteceu lá hoje? Apareceu um anjo. Como que era ele? Ele tinha cara de relâmpago. Você pode imaginar isso? Ele tinha aparência de relâmpago e a roupa dele era igual à neve. E ele rolou a pedra e assentou sobre a rocha e está lá. E os guardas ficaram como mortos e fugiram e foram falar para ele. Sabe o que eles falaram? Falou assim, olha, não fala isso para ninguém. Deram para eles uma grande soma de dinheiro. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11. Não leia agora, que eu mandei você deixar reservado. Deram uma grande soma de dinheiro e falou assim, olha, diga para todo mundo que vieram os discípulos e roubaram o seu corpo, que nós dormimos. Pense comigo, se dormiu, como é que sabe que é os discípulos? Todo mundo sabia que se um preso fugisse de uma guarda romana, ele não ia nem para a audiência, ele morria. Lembra de Paulo quando estava encarcerado, que o anjo abalou o cárcere e os presos estavam soltos e o carcereiro já ia se matando? Porque era o que ia acontecer com ele, preso fugindo, carcereiro morto. No dia seguinte. Aí Paulo falou assim, olha, não te faças nenhum mal, porque ninguém fugiu ainda, está todo mundo aqui. O cárcere está aberto, mas ninguém fugiu. Lembra quando Paulo estava indo para Roma, que sofreu um naufrágio? E o comandante do navio, sendo romano, ele ordenou à tripulação, mata todos os presos, senão eles morreriam. Aí Paulo intercedeu pelos presos e falou, olha, ninguém vai morrer. E ninguém vai fugir. O anjo do Deus que eu sirvo teve comigo essa noite e falou comigo que nós vamos perder o navio, mas ninguém vai morrer e ninguém vai fugir. E o comandante acreditou nele e não matou os presos, porque ele morreria. Como é que guardas romanos vão sair falando em Jerusalém no dia seguinte? Olha, nós dormimos e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A religião faz as pessoas acreditar em cada coisa. E por trás de tudo está o dinheiro. Se era 4 guardas, que era 4 quaternos, em um único dia usava 16. Se teve revezamento, talvez chegou a mais de 40. Comprou o silêncio de 40 soldados. É isso que vocês vão dizer. Como que discípulos vão rolar uma rocha? Quanto tempo eles gastariam para tirar uma rocha pesada daquela e não acordar um sentinela que está dormindo ao lado? Como é que eles vão trabalhar num silêncio e tirar um corpo de dentro do túmulo, um corpo sem vida, sem acordar o sentinela? Mas é isso que vocês vão dizer. E se isso chegar ao ouvido do governador, a gente protege vocês. A gente defende vocês. É isso que a religião tem feito com o mundo todo. O que se acredita em nome da religião é coisa que faz Deus chorar. O que se acredita em nome da religião, o que a religião já levou pessoas a fazerem, a falarem, a acreditarem, o que os religiosos fazem por causa das suas posições, para não perder suas honras. E muitas pessoas vão seguindo essas orientações das religiões. E João olha para aquilo e fala, quem vos ensinou? Quem é que falou para vocês que é possível fugir da ira vindoura? Então, irmãos, existe uma ira vindoura. O mundo não vai ficar nessa situação que você está vendo para sempre. Existe uma ira vindoura e não tem outra forma de fugir dela, a não ser para Deus. Você quer se livrar da maldição para Deus? Corra para Deus. Não tem como fugir de Deus. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Quem morreu há 5.000 anos, há 4.000 anos, quem vai morrer ainda no dia do juízo vai estar em pé diante de Deus. Não tem como fugir dele. Por mais assustadora que seja a mensagem do arrependimento, ela é a única que pode nos salvar.
Por isso Jesus pregou ela, por isso essa mensagem está como um aviso, como um alarme chamada de última hora, dizendo, olha, ainda é tempo, você precisa se arrepender do que você é, você precisa se arrepender do que você faz, você precisa se arrepender do que você espera. Porque se você não se arrepender, o machado já está posto à raiz das árvores. E aí vai ter uma que vai ser cortada e vai para o celeiro. E tem outra que vai ser cortada e vai ser lançada na fornalha, aonde o fogo não se apaga. Eu sei que seria muito mais agradável nós falarmos assim, queridos, nós estamos salvos, fica tranquilo, você está aqui na igreja, na Manancial, imagina que você vai se perder aqui, que é o melhor lugar do mundo para servir a Deus. Aqui a gente é sério, a gente prega o Evangelho. É verdade, a gente é sério e prega o Evangelho. E o Evangelho diz isso para a gente. Você tem que se arrepender até você perceber em você frutos dignos de arrependimento. Quando você notar que você se arrependeu do que você era em Adão, quando você notar que você se arrependeu do que você fazia em Adão, quando você se arrependeu do que você esperava quando você não tinha Jesus, então a partir daí você é uma das pessoas mais felizes do mundo. Você é uma das pessoas mais bem-aventuradas. Você não tem ideia do que repousa sobre a tua vida. Porque os filhos da rebelião, eles são filhos da ira. E eles serão julgados sem misericórdia. E não é porque Deus não os quis salvar, é porque eles rejeitaram a salvação de Deus. E esta mensagem de Deus, falando, tome cuidado com o engano religioso, tome cuidado com o engano da sua própria mente, tome cuidado com o engano dos mestres que passaram pela sua vida. Nós somos produtos do meio. Muitas pessoas passaram na nossa vida formando conceitos, formando caminhos, nós acreditamos neles e hoje nós morremos por isso e não estamos dispostos a nos arrepender. Mas é a mensagem do arrependimento que nos salva. E a mensagem do arrependimento, ela nos leva a gente aceitar o confronto de Deus na nossa vida. Eu preciso me arrepender a cada dia. Eu convido vocês, como igreja de Jesus que adora Ele neste lugar, nós precisamos de nos arrepender, não vamos nos enganar. Dizendo, Não, queridos, Judas era um dos 12. Jesus disse, ele come comigo. Ele anda comigo. Ele molha o pão no vinho, onde eu molho o meu pão no vinho. Mas nunca se arrependeu. Ele não era mais pecador do que os 11. Todos os 12, ao longo de toda a trajetória deles com Jesus, eles foram mostrando suas fraquezas. Talvez Judas fosse o mais brilhante deles. O único problema com Judas é que ele não aceitou ser confrontado, ele era confiante. Ele ganhou menos do que os soldados que receberam dinheiro para mentir sobre o corpo de Jesus. 30 moedas. Mal acabou de pegar o dinheiro, ele rompeu definitivamente com a graça de Deus que era oferecida na vida dele, e a Bíblia diz que o diabo entrou nele de vez, e ele tirou sua própria vida, e suas entranhas se derramaram. Teve um remorso profundo, foi lá devolver as 30 moedas, quem deu a moeda para ele falou, não, esse dinheiro é teu. Ele jogou no chão, num remorso. Quem pecou mais, Pedro ou Judas? Pecaram igualmente. Só que Pedro não teve vergonha de chorar amargamente o seu pecado. Pedro se arrependeu, Pedro chorou. Pedro pensou que ele era valente. Pedro era um camarada corajoso. Ele falou para Jesus, eu morro por ti. Se todo mundo te abandonar, nenhum abandone. Conta comigo. E um dia ele negou Jesus vergonhosamente diante de uma mulher. E quando alguém disse para ele que Jesus estava vivo, ele sentiu a miséria do seu pecado. E
se despojou do seu ego, da sua valentia, daquele caso com ele mesmo, pessoas apaixonadas por si mesmo, eu. Não, queridos, deixa o Evangelho falar quem você é. Olha para o Evangelho, ele vai dizer, olha, você não é isso que você pensa que você é. Sem Jesus, você é um perdido. Com Jesus, você é um filho de Deus. Mas para ter Jesus, você precisa se arrepender. Nós não podemos mesclar essa vida de filho de Adão e querendo que Jesus habite na nossa vida e nos conduza para o céu. Não, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós é contra nós. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Em assuntos de fé, em assuntos de salvação, você não pode brincar, eu não posso brincar, nós não podemos errar. É coisa séria. É mais do que vida ou morte, é vida ou morte eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Portanto, não tenha vergonha de se arrepender. Feche a porta do seu quarto, dobre os teus joelhos, fala com Deus e diga, Deus, eu me arrependo do que eu sou, eu me arrependo do que eu faço. Faça dentro de mim, na minha própria vida, um filho de Deus, um cristão. Porque a mensagem do arrependimento, ela produz vida naqueles que aceitam, revolta naqueles que rejeitam. Ela produz alegria naqueles que aceitam e produz tristeza naqueles que rejeitam. E nós precisamos, de fato, nos arrepender, porque se nós não nos arrependermos, diz a palavra, todos de igual modo perecereis. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.